mais um episódio do Gravados na História. Hoje estamos aqui, eu, o Jorge Lamberto, Francisco Nabais, e vamos estar à conversa com a professora investigadora Joana Paulino, a professora de diversas cadeiras. Sim, olá, bom dia. Bom dia. De Informática Aplicada à História, na licenciatura em História, e de uma disciplina de opção livre sobre construir arquivos digitais, com a OMECA, mas também dou aula de análise de redes no mestrado de Curadoria e Humanidades Digitais, que começou este ano aqui na faculdade, e no mestrado de Erasmus Mundo de História da Esfera Pública, uma disciplina, um short course de Humanidades Digitais e Espaciais para historiadores. muitas vezes só temos a oportunidade de conviver com quem nos dá aulas dentro de uma sala de aula, e acho que é importante também partilharmos assim um pouco de quem é que está à nossa frente quando estamos numa sala de aula. Portanto, sem mais demoras e recuando já há algum tempo, o que é que fez a Joana escolher História já no secundário? Ou seja, a sua entrada desde o secundário assim para a licenciatura. Porquê História? Eu costumo dizer que era porque a minha professora do 9º ano, conforme a nota que nós tínhamos na disciplina, dava-nos um doce maior. Ou roçado, o nível máximo era um chupa de chocolate, portanto eu fui comprada com doces, na realidade. Mas foi isso, mas também por gostar de História. Eu gostava de outras áreas, gostava de Medicina também, mas achava que não tinha perfil. E acabei por ir para a História, que era uma área que eu realmente gostava. Mas a Joana tirou Humanidades. Tirei Humanidades, sim. Okay. E que tipo de aluna é que era nessa altura? Como é que se considerava assim? Mesmo já, agora se calhar indo já para a licenciatura também? Durante o liceu estudava bastante. Entrei com uma média alta, portanto daria para escolher qualquer curso. A História não foi propriamente por não ter outra opção. E durante a licenciatura também estudava, obviamente também me divertia, tal como todos vocês, não é? A esplanada e tudo isso. Mas também estudava e, sobretudo, aproveitava. Deu para perceber que, inicialmente, se calhar eu gostava de uma determinada área de História Moderna, que depois acabou por não acontecer e acabei por descobrir um outro mundo que gostava muito mais, portanto... Qual é que foi então esse primeiro interesse por História Moderna? O primeiro interesse era a História Moderna vindo do liceu. Depois acabei logo no primeiro ano, comecei a trabalhar num projeto do professor Espinha da Silveira e do professor Daniel Alves, e fui introduzida logo de imediato às Humanidades Digitais, à análise espacial e à História Contemporânea, que acabou por ser o caminho que eu segui. Ok. E enquanto aluna de licenciatura, a professora falou que se divertia também e que foi estudante. Por muito, se calhar, não parece estranho que os nossos professores fossem estudantes, exato. Só uma parte, em que ano é que a Joana teve da licenciatura? 2007 a 2010. Ok. É só para contextualizar. Exatamente. Nós somos historiadores que gostamos de estar Uma data. Uma cronologia. Uma cronologia. E a minha pergunta vinha um bocado na ótica de perguntar se a Joana fez parte de algum coletivo de estudantes, esteve nas praxes, fez parte de núcleos, fez parte da associação de estudantes, etc. Não, na minha altura não havia praxes. Em História, toda aquela tradição académica que vocês instituíram, e acho bem, não existia quando eu entrei. Aliás, eu recordo-me que no primeiro dia de aulas eu ia ter Antiguidade Clássica e a professora não apareceu. E nós achávamos que estávamos a ser praxados e a ter uma aula fantasma, mas não, na realidade a professora efetivamente não tinha aparecido, não apareceu nos dias seguintes. Portanto, não havia essa tradição, não pertencia, não existia um núcleo, penso eu. Sim, acho que o núcleo é muito recente. O núcleo acho que surgiu ali em 2018. Uma coisa assim. Fazemos este ano 5 anos, ou 6. E portanto eu não pertencia a nenhum tipo de coletivo desse género, se bem que acho que fazia falta. Pois. É isso que te ia perguntar, afastando um bocadinho do nosso região, se exatamente. havia, nessa altura, havia alguma conversa de se calhar devíamos haver um núcleo, ou se calhar devíamos criar um núcleo, nada. Não. E acho que fazia falta, porque no fundo vocês são todos muito unidos, se calhar por ter o núcleo. Sim, também ajuda muito bem. Então sentia que na sua altura havia mais grupos dentro do curso? Mais divisão. Okay. E as relações mesmo entre estudantes mais velhos e mais novos, era algo comum ou cada um? Era muito comum, sim. Tínhamos muitos médicos na turma, jornalistas, sim, médicos, que depois da carreira acabam por tirar o curso por gosto, não é? E davam-nos todos muito bem, eles integravam-se muito bem nos nossos grupos com eles e acabava por se formar ali algo interessante, porque aprendíamos todos uns com os outros, não é? Sobretudo nós com eles, com a experiência deles. Se calhar canalizando agora mais para a nossa perspectiva, eu sinto muito que de História, sobretudo, é um curso muito de comunidade.
Sim. Onde logo desde o início quase raro o aluno que a determinado momento acaba por não fazer parte de alguma coisa. Não digo de fazer parte, mas às vezes só participar numa atividade, seja do núcleo, da associação de estudantes, de praxe, ou até mesmo de outros grupos exteriores que também existem. Sim, isso é verdade. E lá está, eu sinto que isso consegue dar ao curso uma coesão. E uma vida diferente, acho que também é... Saberes que tu vens para uma faculdade ou para uma universidade e tens vários coletivos que te ajudam a embrenhar-te e a conhecer a vida universitária, acho que também traz outra... E até para vocês crescerem em termos académicos, vocês organizam os colóquios, organizam podcasts, no fundo é tudo coisas que para vocês vai ser enriquecedor de hoje à amanhã, já têm esta experiência, se calhar não conseguem começar ou não podem, ou não querem começar com uma grande conferência, mas com um colóquio pequenino, no fundo... passos pequeninos. Eu acho que falo por todos, mas todos beneficiamos muito de apontamentos de mais velhos, de dicas de com este professor se calhar tens de escrever mais desta forma. Sim, eu quando estou a dar aulas falo sempre nos apontamentos. É verdade. Ano após ano, toda a gente sabe quem é a pessoa e os apontamentos da pessoa. Se bem que eu sinto muito que eles foram mudando de geração. Agora eu olho para... e falo com o pessoal que entrou neste ano, eles os apontamentos de X pessoa do meu ano, eu fico, o quê? Já estamos nessa altura. Sim. Exato. São do teu ano que eu falo, se não me engano. Mas apontamentos de informática? Não. Diversas cadeiras. De geral. Sim. Não, acho que sei quem é. Havia ali um núcleo. Porque depois, eu não sei se é assim nos outros anos, mas pelo menos no meu ano, havia 2 a 3 pessoas que salvaram este curso. Sim. Salvaram este curso porque nunca pediram nada em troca de apontamentos, forneceram sempre. Lá está. Há certos cursos e há certos meios onde se escondem livros da biblioteca, onde não se dão... Eu tenho um colega meu que está a tirar direito e ele um dia pediu apontamentos e quando foi rever deram-lhe apontamentos errados de propósito. Sim. Ok. Ou seja, isto é uma realidade... Outro nível de competitividade. Pois, que para nós, não existe. Não é fomentado. Pelo menos no curso de História não é... É isso, é o sentimento de comunidade, partilha. Já partilharam comigo também que existe uma drive onde onde está toda a informação. Acho que até há mais do que uma, porque depois existe a drive da pessoa, existe a drive do núcleo, que é onde o pessoal vai metendo as coisas. Mas lá está, ao mesmo tempo eu acho, e sei também de outros meios, que este tipo de coletivos exteriores e mais de convívio ocupam um espaço muito grande na vida das pessoas. Eu sinto que, apesar de ocupar esse espaço, sinto que o curso consegue fazer um equilíbrio muito bom entre atividades extracurriculares e as aulas em si. Sinto que, de modo geral, é um curso tipicamente aplicado até e consegue tirar proveito destes 3 anos e futuramente do mestrado. Sim, se calhar teria sentido falta disso na minha altura, na altura em que eu tirei. Havia partilha de apontamentos. Partilha de apontamentos. Sebentas, se calhar, na altura, não? Mas qual é que eram assim, então, como é que era, então, estas atividades extracurriculares? O que é que Não havia este tipo de atividades como vocês organizam. Costumavam ficar só a conviver ficávamos só a conviver. Pela esplanada. Ok. Pelo snack bar do outro lado da rua também, ou não? Não, era mais deste lado. Okay. Antigamente não havia com sabor também. Exatamente, é verdade. Não havia com sabor, havia outra tenda. É verdade, era uma tenda mesmo. Era a mesma tenda? Era. Ok, não sabia. Fumava-se dentro da faculdade. Pois sim, também já ouvi falar disso, exatamente. Mas eu quando ouvi essa história e vi fotos da tenda, fiquei, o que é isto? Aquilo parecia um palco secundário do nosso live. Não tinha noção. Era mesmo uma tenda. Não sei se na sua altura também, mas aquele quiosquezinho que está ali na esplanada estava aberto. Estava aberto. Sim. Era? Nunca vi isso aberto. Não só estava aberto, como vendia cerveja cá dentro. Uau, ok. Já estou a aprender coisas. Então, e dentro da sua licenciatura, qual é que foi sim a disciplina ou as disciplinas que a Joana mais gostou? Informática aplicada à história. Espero que vocês também. Pode não dizer isso, que não sei se o professor Daniel Alves não vai ouvir, portanto está Não sei, eu disse-lhe há bocadinho que vinha gravar um podcast, portanto não sei. Não, mas eu realmente gostei de informática, porque achei que era diferente e como sempre tive um raciocínio muito lógico e muito virado para a matemática, para mim era relativamente simples de compreender e conseguia perceber a utilidade, ainda que possa não ter uma utilidade imediata na licenciatura, a longo prazo acho que vai acabar por ser útil. Também gostei de História de Portugal Contemporâneo, por exemplo, com o professor Paulo Fernandes.
Do século XIX, que foi depois onde a Joana acabou por especializar. Jorge, não sei se queres partilhar aqui a tua disciplina favorita também. A minha disciplina favorita, sem ser biased, admito que acho que a informática aplicada à história foi as que eu mais gostei, porque acho que no curso de História falta um bocadinho a parte prática. E quebra com aquilo que vocês Exatamente. E eu acho que, pelo menos, as ferramentas que nós usamos, não que eu as use todos os dias. Não uso. Como menos, por favor. Por acaso, como assim não usava menos do que usava. Mas acho que são ferramentas muito interessantes e se houvesse mais desenvolvimento e mais tempo para a cadeira, eu acho que os alunos iam valorizar muito com isso. Mas a minha parte depois também é contemporânea, e eu acho que é contemporânea em geral, 19 e 20. Mergulharam-me assim por tudo. Contemporânea. A maior parte dentro da especialização de História. Eu, apesar de estar no mestrado em Curadoria e Humanidades Digitais, não foi a minha disciplina favorita de todo, porque estava em casa, Covid, não tínhamos aulas, as nossas aulas eram práticas dentro do possível, acabavam por ser muito teóricas. Uma aula prática dentro de uma sala de aula, às vezes já é complicado conseguir coordenar tanta gente, mexer em tanta coisa, quanto mais online, e portanto, na altura, gostei da parte teórica, ter uma introdução, mas senti que faltava ali alguma coisa que me afastou um bocadinho. Até porque não era a minha ideia inicial de seguir este caminho. Eu comecei por querer ser professor, depois investigador dentro de contemporânea, depois percebi que a vida de investigação... Pronto. Não era tão e neste momento segui então Curadoria e Humanidades Digitais. Assim, eu gostei muito de História do Livro Impresso. Apesar de não ser a minha área, porque é a história moderna, era uma cadeira prática. Eu gostei muito e gostei muito da liberdade que consegui ter nessa cadeira. Eu lembro nessa altura eu escrevi uma epopeia para um trabalho. Ou seja, fiz um trabalho a rimar, 20 páginas a rimar, e eu adorei. Adorei. E eu senti que foi a cadeira que mais me permitiu criar. Eu, próprio professor, incentivava isso, que cada um fazia meio aquilo que lhe apetecesse. O nosso trabalho era inventar uma história sobre uma figura de uma capitular. Portanto, não tinha ali uma... Não tinha muita base... Tinha alguma. O professor dizia que a gente tinha de saber inventar bem. A história era inventar, mas era inventar bem. Exatamente. E gostei muito de História de Portugal Contemporâneo, aliás, tanto do século XIX como do século XX, foram as cadeiras que eu também mais gostei. Mas lá está, eu associo muitas cadeiras aos trabalhos que eu faço e acabo por... O trabalho que me chama mais a atenção é o que me ficam mais. E normalmente são aqueles que são mais fora da caixa, que é o que nós tentamos também na informática aplicada à história, fazer uma coisa que é um bocadinho diferente. Obviamente tem uma recepção crítica, tudo bem, mais tradicional, mas o grosso do trabalho é a ideia de serem, lá está, críticos. Pois sim, acho que é muito giro essa questão. E a Joana tinha dito que logo no seu primeiro ano foi agarrada, não é? Foi agarrada pelo professor Espinha da Silveira. E eu queria lhe também perguntar como é que foi então esta entrada no mundo da investigação, com as bolsas de iniciação no início e depois... Então, no final do meu primeiro ano, na altura o professor Espinha da Silveira tinha um projeto que era sobre a construção de caminhos de ferro na Península Ibérica, que estava relacionado com o crescimento populacional, e abriram, na altura, foi algo comum a várias unidades de investigação, haviam bolsas de iniciação científica, eram umas bolsas muito pequeninas, da FCT, e eu comecei nessa altura a trabalhar nesse projeto. Depois tive uma outra bolsa em que fui para o CHAM, andei a correr vários centros, porque não se podia repetir o mesmo centro, com essa tipologia de bolsa. Depois acabei por ter mesmo uma bolsa de investigação de licenciado nesse projeto também dos caminhos de ferro, e fui ficando. Qual é que foi assim, o projeto que a Joana guarda uma memória assim mais especial? Enquanto bolseira? Enquanto bolseira, sim. Eu acho que provavelmente esse, porque foi onde eu ganhei as bases. Depois foram muito úteis, porque tive a oportunidade de estar a frequentar essa bolsa e a aprender de uma forma prática ao mesmo tempo que estava a tirar a licenciatura. Portanto, conseguia ver as coisas, se calhar, de outra forma, numa forma não tão teórica, pensar mais na aplicação e na parte da investigação, e acho que isso realmente foi muito, muito enriquecedor. Eu queria adicionar uma nota nesta questão da parte prática, que eu acho que é interessante não só para os alunos de licenciatura, que acho que já temos uma cadeira prática, que é a informática aplicada à história, mas sinto que depois ao longo do resto da licenciatura acabamos por nos situar muito na parte teórica, e eu acho que é muito interessante para os alunos ganharem
um contexto prático através até de outras disciplinas. Eu falo por mim, eu estou a fazer um minor em tradução e uma das coisas que eu estou a valorizar imenso é a questão a parte prática de tradução. Sim. E depois eu posso olhar para a história com uma visão também diferente e olhar para a tradução com uma maneira muito diferente. E eu acho que é muito interessante os alunos poderem, ao longo da licenciatura, destes 3 anos, tentarem diversificar não só também, pronto, através do currículo, por assim dizer, bolsas, investigações, etc., mas ganhar outras... Infelizmente, hoje em dia já não existem, não sei se ainda existe, a tipologia de bolsa ainda existe, não abre assim com tanta frequência. E já não é possível repeti-las. Já não é possível repeti-las, existem as BICs, que é uma fase seguinte, depois as bolsas de investigação mesmo de licenciado, de mestrado, mas deveria haver, porque é a oportunidade que os alunos têm, no fundo, de contactar com projetos, de conhecer pessoas, de estabelecer redes, de ver o lado aplicado daquilo que aprendem na teoria, sentados. Muitas vezes um aluno de licenciatura, e sobretudo primeiro e segundo ano, olha para aquele mundo como se fosse uma coisa inalcançável e se calhar um bicho-papão, e depois vai saber e é muito mais tranquilo do que se espera. Às vezes até existe aquele receio, para mim é um mito, pelo menos no nosso curso, que os professores nem sequer vão saber o teu nome, os professores não vão querer saber de ti para nada, vais ser um número, e investigadores idem, e a verdade é que a experiência que eu tive, a experiência que eu tenho de colegas também, foi que existiu sempre uma preocupação muito grande, não só para que conseguisse agilizar trabalho perante a Bolsa, mas também para formar investigadores para o futuro. Eu tenho colegas meus que tiveram bolsas e que os coordenadores disseram: ok, vou tentar agilizar aqui alguma coisa, mesmo que não consigamos arranjar uma extensão, que muitas vezes sabemos que é complicado, e agora também não tem aberto assim muitas bolsas, sobretudo dentro contemporânea, pronto, que é a área de todos nós, mas existe sempre esta tentativa de ajudar, uma coisa que parece um bocadinho às vezes inalcançável. Continuando, acho que foi uma coisa que me surpreendeu, foi a facilidade também com que é possível depois abordar os professores, como neste caso agora estamos a entrevistar a professora, o professor Paulo Jorge Fernandes também tem sido muito disponível a dar-nos visitas guiadas e etc, e acho que é muito... O famoso membro honorário do NIST, exatamente, o professor Bernardo Vasconcelos, que também participou num episódio do podcast, e acho que é muito interessante perceber que as barreiras entre professor e alunos podem ser derrubadas e criar momentos de interação muito interessantes. Sim, não vale a pena estarmos aqui se vocês não forem aprender nada. Pois, exato. Eu agora passei um bocadinho para a investigação, mas saindo aqui um bocadinho do guião. O Jorge vai ter a sua queima das fitas daqui a 2 semanas. Eu queria perguntar como é que foi a sua queima das fitas. A Joana teve, se na altura não era comum? Não. Mas não era comum na faculdade em geral, ou... Não recordo, a minha melhor amiga tirou aqui também Ciências da Comunicação, eu acho que ela foi à queima das fitas, mas o curso dela tinha uma tradição académica diferente, eles trajavam tudo isso. Não havia então cerimonial, os pais vêm cá e tudo mais, Isso para nós é uma realidade já muito distante, porque aquilo que nós associamos é que, lá está, logo desde o primeiro ano que existe pessoal em todos esses coletivos, final do primeiro ano, início do segundo, já se vê uma série de estudantes trajados. Sim. Terceiro ano há a queima das fitas, que ainda o ano passado acho que contámos quase com uns 40 ou 50 pessoas. Sim. Ainda é bastante gente e todos os cursos queimam. Então... Quando eu tirei a licenciatura, nós não participámos praticamente, só pode ter havido colegas pontualmente que participaram, mas como um todo não. Sei que noutros cursos sim, mas não eram assim tantos os cursos. Pensar perceber esta divisória. Exato, é interessante assistir à forma como a faculdade no fundo também está a mudar esta parte. Sim, eu sinto que de relatos que eu tenho, ainda à volta de 2015, 2016, existia muito mais, e sobretudo a nível praxístico, existia muito mais essa presença aqui. E aquilo que eu sinto hoje em dia é que o peso que as praxes tinham foi perdendo um bocadinho de lugar para os núcleos. Sim. Sinto que se formaram muitos núcleos, a faculdade tem núcleos de todos os cursos e ainda tem extras. Mesmo não organizados dentro da Associação de Estudantes, existem outros coletivos que, informal ou formalmente, se vão aglomerando também na faculdade e que acabam por criar ali uma dinâmica diferente, que acho que também acaba por ser muito interessante. Mas acaba por ser muito mais comunitário e por durar no tempo. Exato. A praxe também tem ali aquele momento. Claro. Sim, é um momento que é mais... E não é tão consensual. Sim, não é tão consensual. E claro, é normal não haver essa falta de consensualidade dentro do meio estudantil, do meio académico também. E depois, como é que foi assim a sua transição para mestrado? Teve alguma dúvida sobre aquilo que gostaria de seguir? Já tinha uma ideia? Não.
a partir do momento em que comecei a trabalhar no projeto do professor Espinha da Silveira, acabou por ficar definido que eu queria para a História Contemporânea, portanto, naturalmente, fiz o mestrado e depois o doutoramento em História Contemporânea. Direto assim? Sim. Viu? Ok. Jorge, não sei se queres falar um bocadinho, tu estás quase a Pois, entrar... eu estou aqui numa questão, estou em dúvidas, eu não sei muito bem porque é que quer fazer. Há parte de mim que me puxa para fora de Portugal. Naturalmente. Infelizmente. Se calhar eu perguntava nesta ótica, ou seja, agora há um mestrado de Humanidades Digitais, para o qual eu estou inclinado, e há um mestrado em História, em Investigação, com a especificação em História Contemporânea, para o qual eu já estive mais inclinado. E sendo professora de um dos mestrados, eu queria perceber, foi aluna de Contemporânea e agora é professora de Investigação em Humanidades Digitais. Quais é que são para si, ou que identifica as maiores diferenças, as maiores possibilidades dentro de um mestrado ou de outro? Sendo que não estamos bem aqui a comparar mestrados, mas mais a sua experiência ou a sua opinião. Eu acho que um é complementar do outro, ou seja, se forem tirar o mestrado em Curadoria e Humanidades Digitais, podem se especializar numa tecnologia, numa ferramenta que pode perfeitamente ser aplicada à história contemporânea, a algum tema específico da história contemporânea. Da mesma forma, se desenvolvem uma tese em história contemporânea, também podem utilizar aplicações informáticas. Portanto, acaba por ser complementar. Tudo depende da perspectiva, daquilo que nós queremos estudar, como é que queremos abordar. Pode perfeitamente ser complementar e penso que até se pode fazer algumas disciplinas, provavelmente, do mestrado de curadoria, frequentando de contemporânea, vice-versa. Eu entrei este ano em mestrado, lá está, e eu tive essa mesma dúvida. Eu estava indeciso entre três: Educação, Contemporânea e Curadoria e Humanidades Digitais. Fiquei ali um bocadinho cético relativamente à questão da educação, porque, por um lado, eu até me via a dar aulas e gostava disso, mas por outro também gostava muito de seguir a parte de investigação e gostava muito de poder fazer algo dentro desse meio. Então retirei esse mestrado de Equação e depois foi entre Contemporânea e Curadoria e Humanidades Digitais. Sendo que eu sempre procurei algo muito mais prático, mas acabei por tomar a decisão de entrar no mestrado de Curadoria e Humanidades Digitais. Eu acho que, lá está, ainda o meu ano é o ano de teste, ainda vamos ver como é que corre. Das cobaias. Somos as cobaias, mas lá está, eu sinto muito que existe uma versatilidade que eu não vejo em mais nenhum mestrado dentro da área. Claro que, como a professora Joana tinha dito, que varia, que se alguém quiser muita investigação em história contemporânea, é a melhor opção, mas eu, todos os temas de trabalho que eu fiz, tudo aquilo que eu estudei foi dentro de contemporânea. Nunca me afastei, nem nunca me pediram para afastar. Eu sei que às vezes existem cadeiras, por exemplo, se vamos fazer uma cadeira agora vou inventar história da Mongólia e queremos trabalhar a história do Egito, não podemos. Sim, é muito é mais específico. E aqui aprende-se uma coisa que eu acho que é essencial e acho que é importante reforçarmos isto cada vez mais, não só em mestrados como na licenciatura, que é novas metodologias. Porque narrativas históricas é algo relativamente fácil de adquirir, é ler bibliografia. Claro que há métodos para o fazer e nós aprendemos isso, mas sinto que existe esta falta de mais e novas metodologias e eu senti muito isso quando entrei neste mestrado, que foi, ok, agora tens aqui uma série de ferramentas que tu podes ou não utilizar, mas pelo menos sabes que elas existem e para mim tem sido bastante impactante. Sim. Acho que o que me puxa, complementando, acho que é a versatilidade que acho que as humanidades digitais têm. Acho que se calhar nós pensamos, um historiador, o que é que faz um historiador? Lê história, lê livros, mexe em livros incoerentes ou no máximo dá aulas. E eu acho que esta possibilidade das humanidades digitais, seja para historiadores, seja para qualquer pessoa ligada às humanidades, acho que cria uma versatilidade que é mesmo muito importante para os jovens obterem as maiores portas possíveis, mas também para os historiadores não estarem cingidos a pegar no pó, por assim dizer. Eu acho que a tónica é mesmo essa, a versatilidade. Vocês podem ser de história, mas podem ser de linguística, podem ser de arqueologia, de antropologia, de património, do que quiserem, não é? Que nós temos lá no mestrado. Apesar de a maioria dos alunos provavelmente serem de história. 4 em 10 é quase metade. Existem alunos de outras áreas científicas. E, portanto, isso acaba por ser enriquecedor, porque não estamos fechados só com pessoas da área da história, estamos a conhecer outras perspectivas, outros objetos de estudo, outras formas de trabalhar e isso acaba por ser muito enriquecedor. Ao mesmo tempo, são estimulados a pensar um bocadinho fora da caixa, não é? Como é que vocês podem abordar aquele tema sem ser da forma tradicional ou convencional. E isso acaba por ser muito interessante. Eu senti que isso foi uma das coisas que eu mais gostei também no mestrado. Foi, lá está, tinha 3 colegas de História, eu era o quarto,
E depois tínhamos um aluno de Arqueologia, que é mais perto, ou seja, mas logo ali já houve uma diferença de não conheço bem a tua área, o que é que não sabia que eles estavam também tinham a questão da informática muito presente em Arqueologia. Sim, sobretudo os SIG, os 3D. Lá está, muitas vezes são nossos colegas, é suposto ser uma faculdade de Ciências Sociais e Humanas interdisciplinar, mas inevitavelmente os cursos acabam por se fechar muitas vezes. Tive uma colega que trabalhava no CEF, que está em curadoria, portanto, e ela chegava e contava as suas experiências de trabalho, para o que é que ela queria aplicar as ferramentas, a famosa Filipa, não é? De ciências musicais. Que lá está, para nós a música é tocar um instrumento, e ela mostrava como, não, há este tipo de teatro musical e há este tipo de possibilidade de arquivos. É todo outro mundo, lá está. E depois, quando nós tínhamos aquelas aulas que então o que é que vocês vão trabalhar? E nós fomos muito incentivados a partilhar os nossos trabalhos e víamos, bem, esta pessoa está a fazer um trabalho totalmente diferente do meu, absurdo. Numa das cadeiras que nós temos é Tecnologias Digitais para Análise de Património, que é de Arqueologia, e estamos rodeados de arqueólogos e, portanto, os historiadores são ali uma peça que trabalham quase todos a mesma coisa, usam quase todos os mesmos métodos. E os outros, quero estudar um canhão do século XII em bronze, e eu acho... Depois a gente vai falar da nossa, eles é que possejam. Isso é muito interessante, porque no fundo também é uma forma de vocês estabelecerem redes, porque hoje em dia os projetos são cada vez mais interdisciplinares, já não são só fechados ali no mundo da história, da arqueologia, ou seja, precisamos de pessoas de todas as áreas. A verdade é que nós não precisamos de ser especialistas em tudo, nem nas humanidades digitais. Vocês precisam de ter conhecimentos sobre todas as ferramentas, precisam de saber obviamente o que é que existe. Se eu precisar de utilizar isto, sei que está ali e que posso utilizar, mas exatamente aprendemos uns com os outros. Em parte, alguns estudantes têm algum receio dessa mudança, de às vezes não... se calhar estou a estudar isto, mas vou acabar por ir para uma bolsa de outra área, mesmo que seja dentro de História ou fora. E não sei se a Joana gostaria de falar também um bocadinho sobre isso, como por vezes nós acabamos por trabalhar em bolsas e em projetos aquilo que não é a nossa especialidade, mas que acaba por ser enriquecedor à mesma. Sim, foi a minha vida durante muitos anos, sim. Joana, tem-se algum projeto que gostasse de partilhar, assim, algo mais diferente? No qual tivesse trabalhado? Trabalhei num projeto sobre propriedade de território, no Isqueté, por exemplo. Não tinha nada a ver com a minha praia, não é? Participei no dicionário do CHAM, de História Ultramarina, também, de época moderna, portanto. Depois todos os outros projetos foram mais relacionados com a época contemporânea, com humanidades digitais, portanto. A minha pergunta vinha nesta sequência, que é, ou seja, isto vai ser para os futuros historiadores, espero eu, que ouvirem esta conversa, mas, ou seja, acho que também há necessidade de um historiador sair da sua zona de conforto. Sim, se quiser mergulhar no mundo da investigação. Claro. Por assim dizer, se eu quiser ser investigador, não vou sempre estar a trabalhar a história da culinária, vou obrigatoriamente... Não vamos trabalhar sempre aquilo que queremos. Sim, exato, é isso. Vamos ter que eventualmente... a oferta que existe, não é? Pois, exato. Portanto, dada a precariedade e a falta de oferta, nós vamos acabar por nos candidatar eventualmente a coisas que não são da nossa área, mas tudo é aprendizagem. Pois, portanto, exato. É sempre bom ficarmos a saber e sobretudo ficarmos a conhecer as pessoas, como é que elas trabalham, o que é que fazem. Não é perdido. Pois, exato, ok. E depois entrega-se a tese de mestrado, foi para doutoramento, certo? Sim, também a história dentro de História Contemporânea, só que já com uma temática diferente. Já, sim. No mestrado eu tinha estudado a construção da linha de caminho de ferro de Cascais, no âmbito do tal projeto do professor Espinha da Silveira. Depois mudei de tema. O professor Espinha da Silveira achou que eu tinha um ar muito maternal. E portanto achou que crianças abandonadas era o tema ideal e estudei o abandono infantil em Lisboa no século XIX. E a Joana, já tendo a tese de mestrado e doutoramento, consegue confirmar o mito que existe, que é as pessoas ficam tão apegadas que já sentem aquilo como algo seu sobre o tema? Perfeitamente, sim. Portanto, sim. Nós somos os maiores especialistas sobre aquele tema. Em última análise ninguém sabe, à partida, mais do que nós, não é? Ninguém leu mais do que nós, nem viu mais documentação do que nós. Portanto. E como é que é este processo de fazer uma tese? Foi complicado para si? Foi relativamente acessível? Eu acho que não foi complicado, mas depende muito dos fatores. Primeiro, se nós gostamos do tema, obviamente, porque se não gostarmos do que estamos a fazer, estamos a lidar 4 anos com aquele tema e obviamente torna-se um bocadinho insuportável.
Eu gostei do tema, o professor Espinha da Silveira tinha razão, portanto, tudo ok nessa parte. E depois ter um bom orientador é muito importante. Tanto para uma como para outra. Depois o doutoramento para uma como já... para outra. Obviamente no doutoramento é mais tempo, a carga é diferente, não é? É um bocadinho mais pesado. Obviamente que ter um bom orientador ajuda. Ok. Agora a Joana faz investigação, também dá aulas, e qual é que foi assim, a principal surpresa ou diferença quando começou a dar aulas? Como é que é a sua postura perante ser agora chamada de professora? É estranho. É estranho, sobretudo porque os vossos professores, que são os vossos professores, também foram meus professores, portanto isso torna a situação um bocadinho estranha, mas eu gosto realmente, acho que é bom, o conhecimento não pode ficar fechado, portanto é sempre bom nós podermos transmitir. Obviamente que sendo, por exemplo, a disciplina de informática aplicada à história é algo que não é expectável numa licenciatura em história, portanto às vezes eu sinto que tenho que vos cativar um bocadinho mais, porque não é expectável e vão-me de pé atrás, obviamente, mas isso também tem o seu desafio e o seu lado interessante, mostrar que a disciplina pode ser gira, pode ser interessante, podem aprender algo e que vai ser útil ao longo prazo. E a Joana sente que é fácil lidar assim com este curso, ou é um curso complicado? A nível de aulas? De aulas? De frequentar as aulas ou de dar as aulas? De dar. Depois se quiser falar de frequentar, tens Não, eu acho que é relativamente fácil, porque eu, na minha perspectiva, dentro da sala de aula, vocês são um bocadinho competitivos. Ok. Mas isto acaba por ser desafiante, porque a maior parte de vocês estão extremamente atentos e estão empenhados no que estão a fazer. Eu não sei se no vosso tempo estava assim tão atenta. Eu estava a tentar quando lembrar. estava ali sentada daquele lado, não sei se estava assim tão atenta. Portanto, eu acho que há um sentido quase de respeito em que vocês realmente estão ali e estão presentes e estão a ouvir o que estamos a dizer. Portanto, acho que isso facilita muito o processo. O que é que tu sentiste relativamente assim à tua turma de Jorge ao longo destes anos? Eu acho que, pelo menos... Podes falar à vontade, desde que não digas nome. nomes. Estou no sítio seguro. Mas vai servir a carapuça, portanto, não sei. Eu acho que... Concordo numa questão que eu, por exemplo, eu acho que também há uma clara também diferença no tipo de cadeira, no tipo de unidades curriculares que estamos a falar. Eu acho que em termos a cadeira de informática aplicada à história, eu acho que os alunos realmente estão mais atentos, como já falámos, é uma questão mais prática e uma foge ao... Não é? E exige que sejamos mais presentes, Sim. porque, lá está, perdemos uma aula de Python, perdemos uma aula de ArcGIS, é difícil de estar a recuperar. Comboio, já perdemos um pedacinho do comboio. E eu nesse aspecto concordo que os alunos acho que devem, pelo menos na minha opinião, acho que era uma das aulas em que eu mais, se calhar, estava mais atento ou mais interessado em querer participar e em querer aprender. Passando para o restante do percurso da licenciatura, eu sinto que os alunos acabam por normalizar a desatenção. Na minha opinião, no início a gente pode até estar interessado e querer aprender sobre as diferentes temáticas. No início é normal, as pessoas dão-nos Exato. 40 livros, Exato. assim, tenho de ler tudo. Mas depois sinto que à medida em que a cadeira vai progredindo e as aulas vão normalizando, que acabando por sempre, apesar da temática mudar, acaba por ser um bocadinho sempre mais ou menos a mesma coisa. Claro. A professora liga o PowerPoint, fala sobre o que está no PowerPoint e os alunos estão interessados, copiam, se não estão, ficam a olhar um bocadinho para o vazio. E eu sinto que é um bocadito isso, ou seja, eu sinto que mesmo nas aulas mais, que é história teórica, faltava um pedacito de prática, ir ao campo. Exato. Digo ir ao campo, não é necessariamente ir ao campo, mas ir aos sítios. E eu sinto como até isso com as tais bolsas de investigação. Pois. Pois. De facto, realmente, sim, as aulas eram muito teóricas, sem ser informática. O que em si é bom, porque a história é muito teórica, mas acho que falta sempre ali uma Falta, sinto que... Sim, esse vazio ou essa falta, no fundo, depois da parte da aplicação, eu como até com as bolsas, na altura tive essa oportunidade e foi isso que aconteceu. Mas no caso de informática, nós temos a oportunidade de ser muito interativo e são sempre coisas novas e está sempre a mudar, portanto acaba por ser um bocadinho mais sketchy. Ok. E A professora disse que nos sentia competitivos. Como assim nos sente competitivos? Por acaso, essa turma, eu achei muito. Este ano já não acho tanto. Não sei, mas talvez porque estavam sempre muito espertos, sempre a tentar fazer tudo. Eu não sei, senti alguma competitividade até. Ok. Eu consigo perceber o que a Joana está a tentar dizer, porque eu acho que uma coisa é teres uma aula teórica, onde estamos ali e está tudo mais ou menos ao mesmo ritmo, outra coisa é uma coisa prática. E às vezes não é uma competitividade negativa, até porque eu acho que o nosso curso ajuda-se bastante, mas é coisas tão simples como acabei primeiro o exercício. Ok. E porque eu notei isto também em poligrafia, que é outra cadeira prática. Sim.
Mas a informática também notei, também noto. É aquele sentido de accomplishment. Conseguiste fazer o código de Python. Sim. Ok, estou a perceber, sim. Não é necessariamente uma competitividade negativa. Não é negativo. E depois, não é negativo porque há muita entreajuda. Sim, Vocês sim, ajudam-se sim. muito uns aos outros, independentemente de serem divididos a determinada fase, por fazerem os projetos em grupo, acabam sempre por se ajudar uns aos outros. E acho que... Entretanto, esqueci-me do que é que ia dizer. Acho que nós também instigamos um bocadinho a que vocês participem muito e falem muito. Sim. No fundo, sejam uma aula um bocadinho mais aberta, não tão fechada. Eu senti, como a minha turma, lá está, eu sinto sempre que é um bocadinho um caso à parte, porque nós tivemos 1 ano e meio em casa. E é um caso à parte também relativamente a outros contextos, porque colegas meus que entraram na faculdade no mesmo ano que eu, tiveram muita dificuldade em fazer amigos. Eu sinto que o nosso curso juntou-se logo muito entre ajuda. Lembro-me quando recebemos o e-mail do diretor a dizer que não íamos ter aulas no segundo semestre, estava tudo devastado, foi tudo para o Discord, fazer videochamada. Lembro-me de que durante as férias abrimos um servidor de Minecraft para o curso inteiro. É verdade. Portanto, e ainda fazemos isso, e na estávamos lá tradição. todos a jogar. E portanto o pessoal fazia sempre algo para se conseguir unir. Ou seja, nas aulas era difícil ver quem é que estava com atenção, perceber, estava tudo com a câmara apagada, às vezes, pronto, não sei se isso aconteceu comigo ou não importa para aqui, mas às vezes era acordar às 7h59 para ter aula às 8h. Sim. E é muito complicado assistir a uma aula em casa e estar aqui. Mas para quem está do outro lado a dar aula... Para quem está do outro lado ainda é mais complicado. Ainda é mais complicado porque eu acho que um professor também vive muito daquilo que está a ver. Claro, de interação. E quem está deste lado consegue perceber perfeitamente quem é que está no telemóvel, quem é que está a jogar, quem é que está atento, quem é que está a tirar apontamentos. Isso dá para perceber, mesmo que os professores não verbalizem isso 90% das vezes. Mas lá está, e depois quando voltámos, continuámos com esse espírito muito de entreajuda, só que também entramos com um espírito muito de perdemos 1 ano e meio, como é que a gente vai conseguir recuperar? Então notei que como o ano teve ali algumas faltas, algumas ausências nas aulas. Prolongaram a pandemia. Prolongámos a pandemia. Acho que depois... O teu ano seguiu-se um bocadinho também, agora com estes anos já não faltam muito. Noto muito que o pessoal... Não faltam muito? O pessoal do primeiro ano... Isso é porque não estás tu a dar aula. Então se calhar... Mas, pronto, lá está, não estou nas suas aulas, infelizmente, mas o que eu sinto muito destes novos anos é, e eu já, pronto, obviamente conversando com alguns, eu vim para Lisboa para ter aulas e ponto. E lá está, às vezes exigir, não é exigir, é... Dia de estudante, geralmente as pessoas faltam às aulas, que é para ir para as manifestações, ou toda uma série de iniciativas que... Ou faltar para estar uma tarde na esplanada. Exato, às vezes faz parte da aceitável, faz completamente parte. É mais difícil para eles fazerem isso do que para nós, pronto, que eu estou no 3º ano, o Nabai está no 1º ano de mestrado e sinto que estes nossos anos tiveram mais uma liberdade para... Aulas são importantes, mas também tal como o convívio também o crescer enquanto pessoa, ter outras atividades que não sejam só a faculdade. E pronto, eu sinto que a pessoa diz que eles não faltam muito. Não, que faltam muito, nós sentimos que eles não faltam o suficiente. mas eu acho que, e depois isso depende muito de cadeira para cadeira, mas a experiência que eu tenho é que mesmo que às vezes existam cadeiras onde o pessoal falta um bocadinho mais ou o que for, que nunca deixa de haver o empenho para ter uma boa nota, para aprender realmente a matéria, mas pronto, acho que é comum a todos os cursos haver sempre uma facção que costuma faltar mais. Sim. Mas aquilo que eu noto também é que anos mais novos que eu parecem ter uma maior preocupação com as notas, com a média, com a média acabar. Sim, vocês são muito preocupados com a média. E eu... A quantidade de alunos que já me falou da média. Sim, não, tu também já falaste da média. Eu era preocupadíssimo com a média. Eu tive um colega, e conheço, pessoal mais velho, que entrou em 2013, e ele dizia-me a média para entrar em História era baixíssima, era muito baixa e nós não tínhamos a preocupação que vocês têm com a média. Tipo, calma, está tudo bem. Quando eu entrei para a licenciatura, a média era 12, para aí. À volta de 12 para entrar no curso. O ano em que eu entrei subiu para 16.7. 16.7. Foi uma diferença. Foi 5 valores. Depois baixou e o ano do segundo ano agora, acho que foi 16.9. Foi mais alto até agora.
Foi a mais alta até agora. Porque estava CC, CPRI, os cursos com média mais alta, depois estava logo História, que era um curso com média relativamente baixa. É verdade. Mas quais são as vossas perspectivas ao virem todos para a História e saírem de História? Ao saírem, quais são as perspectivas? Queres começar tu ou... Eu não percebo. Não era suposto eu fazer a pergunta. Não, já à vontade. Mas como assim sair de História? Ao sair do curso, neste caso do mestrado, qual era a vossa perspectiva quando vieram para a História? Quando eu vim... Com uma média tão alta, não é? Que poderiam escolher outro curso. Esse era outro ponto, e vou só fazer ponto atrás, é um dos pontos que eu acho de haver alguma competitividade. É que toda a gente que entrou era o aluno mais inteligente daquela turma. Mais inteligente que a média mais alta, pelo menos da História. Sim. E chegamos aqui e somos... e levamos um banho de humildade, que é calma. Que ainda há mais gente, calma, jovem. Porque há sempre alguém melhor que tu. E não, como melhor não é bem melhor. Ou trabalha mais, tem outra metodologia. Ou consiga ter mais à vontade para falar, para expor as ideias, para participar. Basta ser isso, não Mas acho que esse banho de humildade é algo que se leva de uma das duas formas. Eu quando cheguei consegui levá-lo pela forma que eu acho que é correta, e os alunos mais velhos incentivaram-me a fazer isso, que é ok, estás numa comunidade onde se o teu colega tem uma nota boa, tu vais conseguir aprender com ele. Já sei de casos de pessoal que veio depois já ter alguma competitividade em partilhar apontamentos, e eu olhar para aquilo e ficar, bem, mas o que é isto? Porque para mim era algo muito estranho. Mas a minha perspectiva era que sei que quando me estou a meter é difícil, mas acho mas não é impossível, e acho que vou conseguir logo tudo aquilo que eu quero e vou ter logo imenso sucesso no início, e depois acho que é preciso também ter paciência e perceber que não é por sermos o aluno que tem a melhor nota em História no secundário que vamos ser na universidade, e que as oportunidades nos vão cair todas aos pés, porque isso é ilusório. Nós temos de lutar por essas oportunidades. Essas oportunidades muitas vezes levam tempo, e mais do que isso temos de aceitar que não é por estudarmos História que vamos exercer História, e que isso não é uma perda, e que não precisamos de já estar completamente tristes, perdi 3 anos, não, ganhamos muita coisa daqui, muitas metodologias, muita experiência que de uma forma ou de outra nos servem. E serem resilientes, se realmente é isto que quero. Eu entrei em História um bocadinho está na hora, eu admito. Eu não tinha muito bem pensado o meu projeto. Tinha boa média. O Jorge é um traidor, porque ele teve em Arqueologia. É verdade. Eu tive um semestre, ainda uns 2 ou 3 meses em Arqueologia. Eu sou da idade do Nabais, eu era para ter entrado no ano deles, só que malandros aumentaram a média demasiado para mim. Pronto, acabei de experimentar a Arqueologia, porque eu estava um bocadito naquela do vai não vai, História e Arqueologia são parecidos, mesmo que não sejam muito iguais, pode haver aqui alguma equivalência que eu possa depois na Arqueologia mergulhar em História, ou então mesmo só apaixonar-me pela Arqueologia e ficar na Arqueologia. Pronto, acabei por não gostar, porque também foi o ano durante o Covid, acabei por não me embrenhar, não me aproximar realmente tanto de colegas que agora mudou. Malta que está no núcleo de Arqueologia que ainda se lembra de mim, estranhamente. E pronto, acabei por desistir e candidatei-me a História, nem fiz os exames novamente, pensei, o que eu quero, História na FCSH, vamos para a História na FCSH. E entrei, obviamente com a perspectiva habitual de qualquer, se calhar, aluno que vem para a História, dos pais, dos avós, dos tios. Então, mas isso faz o quê? E vais fazer o quê com isso? Mas tinhas média para outra coisa. Mas não vais para outra coisa, mas eu gosto de História. E uma coisa que eu acho que o que me tem também dado força a mim, e se calhar a muitos estudantes de História, é perceber que há sempre trabalho a ser feito, há sempre áreas a serem mergulhadas, há sempre enquanto indivíduo e enquanto pessoa de uma sociedade, consegues sempre trazer novos pontos de vista para as áreas e para as metodologias que queres trabalhar. E eu acho que é sempre muito interessante essa questão de... Podem-nos sempre dizer, mas a História é sempre a mesma coisa. Não é, porque a História está sempre a ser transformada, a História está sempre a ser feita, e eu acho que é muito bom para um historiador pensar que não vai encontrar um beco sem saída. Sim, as oportunidades não estão assim ao virar aliás, até podem aparecer ao virar da esquina, mas às vezes é muito difícil, tem que se trabalhar para elas, obviamente, mas acho que é de compreender que... Não vais estar muito pessimista. Estou aqui a pensar, porque eu meto-me a refletir, e acabei a licenciatura tal como os meus colegas da minha idade. Vejo colegas meus que estão a tirar mestrado e já estão a trabalhar a receber 2.000 euros. Pois sim. Vejo colegas que foram para outros cursos, já têm estágios prontos a receber em grandes empresas, e eu estou a tentar ainda. Mas o importante é tentar. Mas acho que também, imagina, acho que uma coisa que é quem corre por gosto não cansa, ou seja, se eu acho que também estás a gostar do que...
obviamente com várias nuances e com condicionantes, tem que sair também para a zona de conforto, como nós falámos. E há muitas condicionantes, porque óbvio. nem toda a gente tem fogo suficiente para correr, quando muitos, e conheço muitos casos, estudantes disseram, bem, isto é giro, mas tenho uma família em casa que precisa do meu dinheiro. Sendo realista, ninguém está aqui pelo dinheiro, não é? Sim. Sobretudo na investigação, ninguém lá está pelo dinheiro. Sim, mas sendo ainda mais realista, todos nós vamos precisar dele e temos de o ir buscar a qualquer sítio. E aquilo que eu sinto muito é que é isso, temos de ser muito resilientes, temos de ter um contexto que nos permita ser resilientes. E tens de criar muitas redes. E tens de criar redes de contactos também, que é muito importante e que é algo que deve ser incentivado, porque eu noto que muitos estudantes ainda têm medo, às vezes, de falar com, nem digo com professores, mas às vezes com alunos mais velhos. Claro. Tanta coisa que eu aprendi com alunos mais velhos, com investigadores, com professores, que acho que é importante sermos ousados naquilo que fazemos. E perguntar quais são os processos, por exemplo, acho que foi, se não me engano, foi a semana passada, eu passei, não posso dizer ao professor Daniel, né, se ele foi ver isto, mas 40 minutos da aula, no início da aula, porque os alunos tinham dúvidas do que é que faziam, como é que tinha sido, no fundo, o meu percurso, mais ou menos como estamos a falar aqui, o que é que tinha acontecido, onde é que eles podem procurar as oportunidades, o que é que eles podem fazer. E eu sinto que se calhar isso também é algo que faz falta, alguém que faça uma espécie de uma tutoria, de uma mentoria, em que explique exatamente onde é que podem procurar as coisas, como é que se processa, não é? O que é que vocês podem esperar ou não podem esperar? Obviamente não vai ser igual para todos, mas faz falta saber exatamente onde é que as coisas estão, se eu quiser procurar. Não, é isso. Eu sinto que, ou seja, eu ainda estou na licenciatura e admito que é um bocado este vazio agora porque eu não sei o que é que é fazer. E eu sinto que, se calhar, uma das faltas também nesta licenciatura é esta tutoria prolongada de tentar... Ou seja, por exemplo, eu vou falar, por exemplo, a minha namorada está em Inglaterra e ela, desde o início da licenciatura até o final, tem um tutor específico dela, com quem ela vai falar se tiver dúvidas, com quem ela vai mostrar os trabalhos, perguntar coisas. Pode nem necessariamente nem o professor dela, se calhar, de uma unidade. Às vezes até um aluno exatamente mais velho. Sim. Um amigo que está na Holanda e tem esse mesmo modelo. Ou um investigador convidado. São coisas muito simples. Onde é que eu procuro candidatar a bolsas? Como é que eu faço uma carta de motivação? Coisas muito simples. E é muito bom também, porque depois eu tive a oportunidade de falar com o senhor muito simpático, e é bom saber que eles, ao longo para além de terem desenvolvido uma relação, pronto, enquanto aprendiz e o professor, mas é também perceber que, como ele está dentro do sistema e a conhece, ela também consegue olhar para ela e perceber, tu encaixas-te mais aqui e com o outro, o que é muito fixe. E de hoje amanhã vai poder ser ela. Exato, e ela pode ser ela a tutora da próxima vez, e acho que falta um pedacito isso, porque eu sinto também que os alunos às vezes entram de paraquedas, fazem o curso e depois... E agora? A gente conseguiu... Temos estes 3 anos de resiliência, e agora? Mesmo nós falamos muito dentro de pessoal de licenciatura. Ou seja, os de primeiro ano falam com os do terceiro, no máximo, primeiro ano de mestrado, segundo. Sim, mas é necessário um bocadinho mais de Mas falta alguém que já esteja mais calejado no que é uma carta de motivação. Sim. Esteja mais calejado como é que é ir concorrer a uma bolsa, como é que é os processos todos à volta disso. Que muitas vezes nem primeiro nem segundo ano muitas vezes sabem, de mestrado sabem bem, pronto, é uma realidade. Ninguém nasce ensinado. Exatamente. Ninguém nasce ensinado, e acho que era interessante, acho que há uns seminários de CVs ou seminários de cartas de motivação, que acho que é bom, mas devia ser algo mais pessoal, devia ser algo mais... Também acho. Sim, mais personalizado. Eu acho que continua a ser muito impessoal, por vezes... Partilhares o CV com alguém que não conhece é um bocadinho, porque a pessoa vai dizer isso está péssimo, eu sei. A pessoa nunca vai dizer isso também. Claro. Para simpatia, estou a brincar, mas é sempre, estamos sempre mais à vontade quando temos alguém que conhecemos, e acho que isso é extremamente importante. Já em pé de conclusão, lanço a pergunta, sobretudo para a Joana, mas acho que também vou alargar, que é a vida de um historiador que tende a mudar e trabalhamos projetos diferentes. Onde é que a Joana gostaria de se ver daqui a 10 anos? Eu gostaria de me ver a dar aulas. Neste momento a minha situação é como investigadora, dou algumas horas de aulas, mas o que eu gostaria efetivamente era de me ver a dar aulas. Antes de começar a dar aulas, a turma do Jorge, que foi a segunda que eu dei, acho eu, tinha dado uma antes, já tinha desistido, portanto para mim já não era uma opção, ia ficar só na investigação, mas depois acabou por surgir essa oportunidade. Lá está, temos de ser um bocadinho resilientes e acreditar que o momento vai chegar, nem que seja 10 anos depois, ou 20, 30, 40, na reforma. Mas a dar aulas, sim.
Ok. neste caso com vínculo de ciência. Era o que eu gostaria. Não sei. Veremos. Veremos, exato. Daqui a 10 anos a gente volta a ouvir o podcast. Exatamente. Voltamos a fazer Logo uma vejo. entrevista e a perguntar o que, Exato. o que é que a pessoa acha. Ver a minha checklist. E daqui a 10 anos. Tens 31. És mais novo do que eu. Tenho 32, mas que fiz anos este sábado. Pois, é verdade. Muito obrigado. De onde é que eu me veria 10 anos? Ui, é muito complicado. Pode não ser algo concreto. Se calhar com mestrado em Humanidades Digitais. Mas eu gostava de, eu acho que experimentar lá fora. Não, se calhar não necessariamente a investigação ou nível de ensino, mas eu gostava de experimentar a vida lá fora. E lá está, são 22 anos cá em Portugal. Ou mesmo laboral? Laboral, académica e pronto, pessoal fora de Portugal, se calhar com intenções para voltar. Porquê? Eu vim de Évora, vim num meio pequenino. Aliás, eu não sou de Évora, sou do Monte, sou Miguel de Macedo. E eu tenho, ao longo da minha vida, tenho percebido que tenho progredido gradualmente em termos de dimensões de meios. Portanto, só acabas em Tóquio. Sim, tipo, Megalópolis, exatamente. Mas sinto que ajuda à compreensão pessoal, o abrir horizontes e perceber que o mundo não é só isto e que toda a gente à nossa volta tem as suas necessidades, tem o seu mundo que também está a viver. Vim de Évora para Lisboa, onde eu em Évora conhecia as ruas todas, podia andar em Évora às 4 da manhã de uma ponta à outra sem me acontecer nada, se calhar com algum privilégio eu admito isso. Sim, exato. Para Lisboa, para uma escala maior, que eu ainda estou no terceiro ano, ainda estou a descobrir coisas, ainda estou a descobrir interesses, ainda estou a descobrir zonas, e eu acho que também, mas vivo também na zona de conforto que estou em Portugal ainda, estou a 1h30 de Évora, tenho os meus amigos cá, e eu sinto que o ir para fora, não numa questão de ter-me fugido de Portugal, porque Portugal não tem oportunidades, isso é outro tema, mas numa questão de não só sair da zona de conforto de não estou a falar português, a língua com que eu nasci desde pequenino, e experimentar outras línguas, mas também perceber que em zonas, se calhar, da mesma dimensão que Lisboa, a vida também é uma coisa completamente diferente. A minha namorada está em Leicester e eu vou para Leicester e eu percebo que Leicester não é uma cidade muito maior que Évora, é uma coisa muito pequena e as dinâmicas são outras, completamente outras. E é muito interessante mesmo. E eu gostava de ter essa experiência. Eu acho que um conselho que eu aprendi com a professora Joana é tens escolas de verão. Pois. Que muitas vezes são, não é uma temporada inteira, não é? Mas tens agora uma em Oxford. De Humanidades Digitais. Humanidades Mas acho que essa aí, não sei se tem bolsa. Tem bolsa. Tem? Okay. Não sei se tem que ser o doutoramento. Mas eu vou ver. Eu vou Eu, por acaso, eu via no outro dia e não sei, pronto. Eu também não tenho a certeza. Não sei, não fica para depois, mas tens muitas escolas de verão. Aliás, praticamente todos os cursos que eu tirei de Humanidades Digitais tirei lá fora e foi tudo assim, escolas de verão. Acho que é uma boa oportunidade essas escolas, mas eu também sinto depois que estão um pouco divulgadas. São micro-experiências, Exato, não é? Porque são pequeninas durante pouco tempo, claro. mas para ter experiência. Para mim, por exemplo, que nunca pensei em ir para fora, era a situação ideal. Mas é uma experiência. E também para quem nos ouve, não esquecer que estamos a gravar um Agora podcast. Estamos a divulgar, já não vamos ter lugares na escola de verão. Não, porque isto só deve sair depois das candidaturas terem encerrado. Exatamente. Vai fazer propositadamente. Mas pronto, uma das coisas que também me puxa um bocadinho para fora, não só tenho um relacionamento à distância, mas também este gosto pela tradução que eu descobri, que eu admito que se calhar tem sido muito revigorante sair um bocadinho da história e estar a aprender uma nova área, e eu sinto que essa também experiência iria só ganhar com o facto de eu ter uma experiência com uma língua estrangeira. Mas sabes que eu sinto que isso é um bocadinho transversal a toda a gente que estuda história. Todos os meus colegas, quando vão estudar algo diferente, dizem que bom. Porque a nossa vida é muito consumida por história. Chega ali ao verão, ninguém daquele curso consegue pegar num livro de história, vai tudo ler romances, vai tudo ver filmes, metem o jogar de Soldado Ryan no pessoal da sala, já não quero. Eu não leio livros de história, nem vejo séries históricas. Pois, porque já é muita coisa. Eu falo com colegas que estão mestrado de história, de investigação, cada um com a sua área, e eu hoje estive a aprender sobre não sei o quê, uma coisa diferente, eles assim, pois eu estive a aprender sobre a história do reino. E portanto acho que é algo assim transversal. E tu, amigo, não é mais? 10 anos? 10 anos. Eu acho que eu tenho uma perspectiva parecida com a tua, não no sentido de querer ir para fora, mas no sentido de esta época em que nós estamos é uma época de muita mudança. Toda a gente que passa da licenciatura para mestrado e mesmo da entrada na universidade
se calhar estes 5 aninhos é de muita instabilidade, onde nos conhecemos a nós próprios, temos experiências de ir para fora, de viajar, de ter a nossa independência pela primeira vez, porque muitas vezes esquecemos que é quando entramos na faculdade fazemos os 18. Sim. Passa despercebido. Passa despercebido porque nós estamos aqui, já tomamos isso como garantido. Claro que é normal vivemos um estudante de primeiro ano completamente fascinado com a cidade de Lisboa, e depois vamos ver, e o curso de Teixeira tem muitos estudantes deslocados. Muitos mesmo. Muitos. Pessoal que veio, e no podcast dos estudantes deslocados falámos sobre isso, de pessoal que vem de uma terrinha muito pequenina, que conhece lá toda a gente, depois chega aqui, já não sei quem é que disse, se calhar te lembras-te melhor, que num dia estava a passar pela rua, disse bom dia a uma senhora, como costumava fazer, a senhora olhou para ele com uma cara assim, de desdém. Acho que é capaz de ter sido comigo ou então com a Lúcia. Eu acho que foi com a Lúcia. Exatamente. Mas pronto, eu daqui a 10 anos, eu não sei, eu gostaria muito de me ver a trabalhar em algo minimamente dentro da área, ou seja, eu não gostava de me afastar totalmente de história, embora tenha essa facilidade. Gostava de me ver num cargo que me permitisse criar coisas novas, não no sentido de investigar, mas que me permitisse ser criativo, criar novas formas de apresentar informação sobre tudo. Nomeadamente gostava de trabalhar se calhar num museu. Acho que era o que eu mais gostava de fazer na investigação também, que seria necessário, mas se calhar era aí que eu gostava de me ver, já estável, e com o mestrado concluído, não é? Senão seria muito mau sinal. Sim, exatamente. Mas acho que é isso, acho que é a minha perspectiva para daqui a 10 anos. Gostava de não estar careca ainda, já ter algumas entradas, mas gostava de não estar careca. Mas pronto, estamos a falar de gostos, não da realidade. A Turquia. Exatamente. Finalizando então o nosso podcast, e agora mais especificamente para a Joana, tem alguma palavra ou conselho que gostasse de deixar aos estudantes que nos ouvem, que a maior parte são de licenciatura? Aos atuais e aos futuros estudantes? Aproveitem, não é? Este é o momento para aproveitar. Ok. Depois têm a oportunidade de trabalhar, quando começarem a trabalhar vai ser completamente diferente, mas aproveitarem o curso, fazerem amigos no curso também faz muita falta, e estudarem um bocadinho e irem às aulas de informática. Exatamente. Apareçam nas aulas. E sobretudo aproveitar. Muito obrigado. Foi esta a nossa conversa e ficou gravada na história.